Olá a todos, sejam todos bem-vindos de volta e, por que não dizer, seja bem-vindo um novo Brasil, aquele que nós queremos. Mas para que esse novo Brasil venha a cada um de nós, para que venhamos ter a tranquilidade de criarmos filhos, filhas, ter a tranquilidade que os parentes vão trabalhar e vão voltar, é preciso que nós venhamos pôr em prática aquilo que de fato funciona de forma quieta, calada. Como diz o mineiro, comer pelas beiradas. É o que nós aprendemos quando usamos a inteligência, o conhecimento e sabemos muito bem repudiar aquilo que não nos faz bem. O Brasil, nas condições em que ele se encontra, não podemos pôr culpa nessas pessoas. Elas encontraram uma oportunidade. Oportunidade esta que todos nós, incluindo a mim, fizemos o que nunca poderíamos ter feito. Recusarmos a participar do conhecimento desse contexto político que hoje estamos no Brasil, porque nem podemos chamar isso de mais contexto agradável, mas nós temos movimentos desagradáveis. E isso foi alimentando a cada um de nós, porque nós temos uma dormência muito esquisita, muito estranha, que nós não estamos atrelando responsabilidade. Nós acreditamos no poder, nós acreditamos na Constituição, nós acreditamos na liturgia de cargos. Porque nós somos um país de milhares de pessoas que são católicos, outros evangélicos. E essa quantidade de pessoas, incluindo outras religiões, nos dá o direito, até nos toma o direito de desconfiar. E nós não conseguimos conciliar esse ponto de vista que às vezes é tirado de cada um de nós, ou muitas das vezes a gente joga fora. A desconfiança. Algumas cidades, a gente sabe que as pessoas têm um pouco de desconfiança. Mas esses pontos de vista que eu estou falando faz-nos acreditar que algumas pessoas elas não estão incluídas em projetos destrutivos, como, por exemplo, os políticos. Temos alguns, mas não acreditamos, por exemplo, que outras autoridades possam estar envolvidas. E aí nós criamos essa possibilidade de que não tem lógica acontecer. A gente fica com um pouco de descrédito. É o que nós estamos sentindo no Brasil hoje. O que aconteceu em janeiro, por exemplo, foi de uma tamanha anarquia. Isso nos tirou o direito, sonhos, até mesmo pontos de vista de que parece que o crime não ia chegar lá. Mas o crime chegou. Nós não temos mais a quem recorrer. Não temos. Quando nós encontramos deputados, senadores e outros parlamentares, ou mesmo empresários, questionando sobre democracia, nós temos que pôr as barbas de molho, porque esse momento já não mais existe. Não mais existe. E nós, por via da liturgia, do cargo, das condições, a gente não acredita nas coisas. Não acredita. Recordo-me que eu falei agora, a gente parece que esse ponto de desconfiança, a gente joga fora, a gente passa a acreditar.
Por causa da nação, por causa dessa quantidade de pessoas que nós temos, é uma nação entregue a uma fé, a uma condição de que todos nós somos iguais. Perdemos a possibilidade de entendermos o que é joio, o que é trigo, o que é bem, o que é mal, o que rouba, o que não rouba, quem é policial. Essas condições alcançou todos, de um modo geral. Nós estamos vivendo hoje dentro de uma redoma. Só pode enxergar o que está acontecendo quando você sair dessa redoma. E nós estamos entendendo que não mais existe o quê? Que não mais existe as verdades, ou a verdade. A verdade passou a ser violada constantemente. A verdade passou a ser mudada e moldada conforme as condições em que estamos vivendo. Mas aí vocês podem perguntar, mas que verdades são essas? A nossa verdade. A nossa verdade, ela pode ser vilipendiada, enganada, ajeitada, moldada. A nossa verdade, a verdade de homem para homem, de seres para seres. Mas existe verdade, essa verdade absoluta. Essa verdade absoluta, ela não é a nossa verdade. Ela não faz parte da vertente mentira, verdade, bem ou mal, ciência. Não faz. E tudo isso que eu estou falando para você é o plano material. É o plano material. Para isso nós temos que ter o quê? Conhecimento. O conhecimento é fundamental para que você possa ter controle sobre essas duas vertentes que todos nós, seres humanos, temos. Nós temos que ter esse entendimento para enxergar além daquilo que hoje nós não enxergamos e rejeitamos. E quando nós rejeitamos, por muitas das vezes, por nos parecermos com essas pessoas usam o que mais nós acreditamos. Somos manipulados constantemente pela mentira. Somos manipulados pelo engano. Fazemos parte do engano. Fazemos parte da mentira. Não queremos acreditar no que está acontecendo a cada um de nós. Por isso nós temos uma grande confusão à vista. Nós temos pessoas que acreditam nesse governo, pobres e inocentes. Outros não acreditam. Outros já experimentaram o mesmo mal que essas pessoas hoje estão tentando provar que vão se dar bem. Essa é a nossa verdade. A nossa verdade que pode ser manipulada. A nossa verdade que pode ser enganada. A nossa verdade que pode ser de todas as formas violada. E é o que nós estamos vendo no Brasil. Não existe mais a verdade. Vivemos numa total mentira. Numa total mentira. Para que isso possa acontecer, é preciso que venhamos controlar essa mentira que se instalou-se no Brasil. Essas confusões, essas doenças que nos alcançam constantemente. E que essas doenças que nos alcançam constantemente, elas são reais e verdadeiras. Mentiras são o comportamento que nós permitimos entrar. E nós, quando falamos aqui sobre rejeitar e trazer a nós, rejeitamos pessoas, rejeitamos acontecimentos, rejeitamos história. Umas porque acham que pode tirar oportunidade em relação a isso. Outras porque não tiveram oportunidade de conhecer. Outras porque foram destruídas suas mentes. E o que nós estamos fazendo para mudar tudo isso? Nada. Nada. Nós não estamos fazendo nada para mudar
Nós não estamos fazendo nada para que isso possa ser resolvido. Nós estamos esperando que tudo pegue fogo e das cinzas nasça um Brasil, um Fênix Brasil, e ali vamos fazer parte dessa nova nação. A realidade é que se nós não movermos de fato nossa consciência, nosso entendimento, nossa sabedoria para o lado que mais nos está apresentando como péssimo, se não nos movermos em relação a isso, nós vamos acabar como eles. Porque nós somos omissos na participação e somos omissos na ausência da ação. E a verdade ela só funciona se tiver ação. Se tiver ação, a verdade funciona. A verdade sem ação, ela não é a verdade. É uma falácia, é uma conversa. A mentira sendo posta em prática, ela passa a viver uma verdade. Ela passa a viver uma verdade porque ela pôs em prática. Quer exemplos mais fáceis, mais simples, menos complicado? Quando alguém diz para um cidadão, eu vou te matar. E o cidadão não acredita. Ele vai lá e mata. Ele cumpriu, é uma verdade. Apesar dos atos, dos acontecimentos, apesar de todo o contexto que podemos criar pelas vias, foi verdade, ele fez. A verdade ela só pode ser posta em prática quando colocamos em prática. Aí é onde nós falhamos. Porque o Brasil mergulhou no que está hoje porque nós fomos ausentes. E essa ausência também somos responsáveis porque nós permitimos. Quando estávamos em tempos bons, nós não nos guardamos. Quando estava em tempos bons, nós não vigiamos. E se não vigiar, o inimigo aparece. O adversário ele vem. O ladrão, o salteador, ele vem. Ele te vigia horas. Nós perdemos essa batalha, mas não perdemos a guerra. Mas perdemos muito tempo, muita coisa. E nós vamos levar muito tempo para recuperar esse Brasil que hoje nós estamos vendo o presidente Lula destruir. Não há congresso que possa impedir o que pode vir pela frente. Não há congresso, não há ninguém que possa impedir, porque o nosso congresso hoje, ele é uma base daquilo em que está sendo posto em prática. Observe, são poucas pessoas que movimentam pondo as suas cabeças à guilhotina. São poucos. 81 senadores. Olha se não temos ali 4, 5 e alguns não querem aparecer porque não querem se comprometer. Olha quantos deputados surgem de 513, olha quantos estão aparecendo. Pouquíssimos. Os oportunistas estão indo também. Os oportunistas estão aí tentando criar movimentos. Não vá nessa conversa. É um momento que a gente pode usar aquela frasezinha negativa que os esquerdistas, os esquerdopatas usaram muito, fica em casa. Esse é o momento de eu dizer para você, fica em casa, não vá não. Não vá não, tem deputados que fizeram isso e fizeram o que fizeram. Você tem que ter memória, para isso é que a memória faz parte da cognitiva do ensinamento, que é, olha, é percepção, atenção, memória, aprendizagem e linguagem. E nós temos que ter visão. Então a memória é o que menos nós temos. A memória é o que menos nós temos. Menos nós lembramos o que aconteceu. E essas pessoas voltam com a cara de pau. E nós, brasileiros, de um modo geral, muitas vezes votamos. Porque nós precisamos fazer uma linha de raciocínio. Nós temos que gravar essas pessoas. E eles sabem que nós não temos memória. Eles sabem que nós não temos.
Todos nós esquecemos, até mesmo esses que apostaram, até mesmo as pessoas que se encontram hoje em algum lugar chamado lugar que não deveria estar, eles estão o quê? Apostando nessa figura. Nós temos uma deficiência muito grande, essa deficiência que eu estou falando aqui, mas muita das vezes, essa deficiência passa a ser até exagerada. E ela, por via daquele ponto que eu te falei, que a gente joga fora ou é tirado, a gente não percebe que quando uma figura dessa tem uma predominância em certos acontecimentos, a gente aposta nesses acontecimentos que nós brasileiros não queremos. Nós não queremos. Mas apostando nas pessoas que, se chegar ao poder, vai ser estabelecido. E nós estamos falando sobre isso. Teoria de gênero, aborto, nós estamos falando sobre destruição de família, fechamento de igreja, uma série de coisas que os que estão na igreja apostam nessas figuras. Destruindo completamente o quê? Tira aquele pontinho, percepção. Tirou, acabou. Nós precisamos fazer desse Brasil algo melhor. E para fazer algo melhor, nós temos que ter uma memória, nós temos que ter percepção, memória, conhecimento, visão, atenção, nós temos que ter tudo isso e aprendizagem. Você tem que aprender, você tem que entender. Você tem que saber os pontos que essas pessoas estão usando e elas não são inteligentes, não. É pessoas que indicam, pessoas que falam. Mas elas colocam em prática porque sabem que tem pessoas que não raciocinam. Se não tem pessoas que raciocinam, pum! Checkmate, deu certinho, como diz a história. Eles põem em prática. Aí vem o quê? Pondo em prática violência. Todos nós não temos essa tendência a agir conforme eles agem, porque nós somos perfeitos em termos de raciocínio, não somos psicopáticos, não somos nenhum loucos, então nós recuamos. Recuamos o que não deveria. Deveríamos o quê? Nos expor. Aqui não, mas não é de nós brasileiros, porque nós estamos sempre dependendo de alguma coisa. E essa dependência é justamente o que eles têm nas mãos, que é o quê? As forças. As forças, os agentes, o poder do Estado e aquilo que muita gente está sentindo falta. Porque eles vão ganhar, mas muitos brasileiros podem ficar desempregados, porque é justamente isso que ele quer, apostando no Brasil quebrar, apostando no Brasil quebrar. Olha, eu vi uma matéria do chefe da Casa Civil que dá nojo, mas é o que nós temos e que nós não poderíamos ter permitido que essas pessoas chegassem. Mas aceitamos a ideia de pluralidade política como se fossem pessoas inteligentes, deu no que deu, tá aí. Agora, sabe quanto tempo vai levar para a gente recuperar esse Brasil? Já estávamos tentando recuperar há bastante tempo, há uns 4 anos atrás. Imagine agora, com esses menos de 4 meses, vamos dizer assim, para a gente recuperar esses 4 meses vai levar mais o quê? Uns 10 anos. Mas nós vamos conseguir ter um novo Brasil. Ah, nós vamos. Porque somos brasileiros. Só precisamos despertar desse berço esplêndido, dessa estagnação em que foi colocado e vamos renovar como ave fênix. Mas dessa vez, como ave fênix, sim, para ser de fato verdade ou nação. Um abraço a todos e até mais.